never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Galerinha, eu sou o professor Max Emiliano Marques e na nossa aula de hoje nós iremos dar continuidade ao assunto coesão, né? Estudar um pouquinho mais profundamente o que é esse fenômeno denominado coesão. Então é muito importante que você fique ligadinho na nossa aula, porque se você quer produzir textos com qualidade, de forma a ser entendido, de forma a ser elogiado pela tessitura de seus textos, você tem que estar de olho na coesão. Afinal de contas, um texto, para ele ser coerente, ele também tem que ser coeso, ele precisa ter um aspecto de tecido, né, de que tudo está interligado, de que há uma continuidade. E essa continuidade é um fenômeno dado pela coesão. Então, fica ligadinho na nossa aula que a gente vai falar sobre coesão. A coesão e seus elementos principais, né? Voltando aqui às questões teóricas de coesão. Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Muitas vezes, nós professores de língua portuguesa, nós encontramos muitos textos sem essa harmonia. Então, quando há esse pecado da harmonia, né? Essas alterações bruscas no sentido do texto, na construção, na verdade, desse texto, nós sabemos que o aluno pecou no quesito coesão. Percebemos tal definição, continuando no slide, quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases, os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. De repente você está falando de um determinado assunto aqui no primeiro parágrafo, aí o segundo parágrafo parece que não tem uma ligação com o primeiro, né? É o mesmo assunto, porém não tem uma ligação, parece assim que há uma mudança de tom. Então, quando nós temos esses erros, é porque sabemos que o aluno, muitas vezes, ele ainda não domina os mecanismos de coesão. Então, é preciso que você domine as palavras que fazem a coesão, domine esses mecanismos de forma a fazer um texto harmônico. Coesão textual. Os elementos de coesão textual determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos, né? Sem coesão, o texto tende a ser sem coerência e prejudicar o entendimento de quem lê. Novamente, eu vou trazer isso porque é muito importante que você tenha essa ideia. Quando você produz um texto, você não produz para engavetar. Você produz esse texto para disponibilizar para que outras pessoas leiam. Mesmo que seja um bilhete, né, você vai deixar ali na porta da geladeira e outra pessoa vai ler, mesmo que seja um bilhete. Então, a ideia é de que esse bilhete, esse romance, esse resumo, seja qual for o gênero textual que você decida escrever, ele tem que ter uma harmonia. E essa harmonia, ela é dada por meio do conhecimento dos mecanismos de coesão. Essas palavras de transição, que é o que nós vamos ver hoje também, são as responsáveis pela coesão do texto. Elas estabelecem a inter-relação entre os enunciados, orações, frases, parágrafos, são preposições, conjunções, alguns advérbios e locuções adverbiais. São algumas palavras, inclusive, que existem somente no âmbito gramatical. Eu explicava o seguinte, que quando você pensa numa palavra como cadeira, você consegue quando eu digo uma palavra como cadeira, você consegue imaginar o que é cadeira, né? A sua pode ser uma cadeira de escola, pode ser uma cadeira giratória, mas você consegue imaginar o que é cadeira. Agora, quando eu digo ir, mas, embora, de certo, pois, porquanto, então, você não vai conseguir imaginar essas palavras, porque elas existem apenas no âmbito gramatical. Elas servem apenas para fazer essas ligações entre os parágrafos, para fazer essa ligação entre as ideias do texto. Então, essas palavras você precisa aprender a dominar para poder elaborar os seus textos. Então, nós temos aqui palavras cuja fonte aí é Thais Nobile, como ademais, afinal, inegavelmente, todavia, sobretudo, logo, pois. São palavras muitas vezes vistas como palavras mais pomposas até, mas são elas as responsáveis por fazer esse encadeamento do texto, certo? Então é muito importante que você leia, né? Não é só fazer as leituras que você gosta, você tem que fazer outras leituras de artigos de opinião,
de textos jornalísticos para que você se aproprie dessas palavras, ok? A coesão por referência. Existem palavras que têm a função de fazer a referência, são elas. Os pronomes pessoais, eu, tu, ele, me, ti, os, pronomes possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, relativos e de lugar, que a gente vai ver aqui no nosso exemplo, ok? Fica um pouquinho complicado você entender o que é essa coesão por referências, mas fica muito fácil de compreendê-la quando você vê o exemplo. Vamos ler comigo. Marcela obteve uma ótima colocação no concurso. Tal resultado demonstra que ela se esforçou bastante para alcançar o objetivo que tanto almejava. O que é que nós podemos observar aqui? Nós temos aqui esse primeiro período, que termina aqui nesse ponto. Deixa eu ver, colocar minha canetinha aqui. Opa! Nós temos aqui, Marcela obteve uma ótima colocação no concurso, né? Quando vamos estudar redação de maneira mais aprofundada, nós vemos que a gente deve evitar as repetições, porque torna um texto cansativo. Imagine que a leitura fosse essa. Marcela obteve uma ótima colocação no concurso. Marcela se esforçou bastante para alcançar o objetivo. Eu teria uma repetição da palavra Marcela de forma desnecessária, né? Então, o que nós temos que fazer? No período seguinte, eu coloco aqui, ó, tal resultado demonstra que ela se esforçou bastante para alcançar o objetivo que tanto almejava. Aqui eu estou colocando a palavra, em vez de colocar a palavra Marcela, eu utilizo um desses pronomes que fazem referência a Marcela. Então, quem faz essa leitura sabe que esse ela, né, que é uma palavra ali que existe no âmbito gramatical, mas sempre se referindo a algum elemento da realidade, essa palavra ela tem valor de Marcela aqui nesse texto. Inclusive, se tivéssemos um outro período aqui, nós poderíamos colocar a palavra Marcela novamente, porque ia evitar repetir tanto a palavra Marcela. Eu coloco Marcela, depois substituo por ela, depois novamente eu retomo a palavra Marcela um pouquinho mais embaixo, e assim a gente vai fazendo a construção desse texto de uma forma muito harmônica, de uma forma que não canse a leitura de quem lê. Coesão por substituição. A substituição de um nome, pessoa, objeto, lugar, etc., verbos, períodos ou trechos do texto por uma palavra ou expressão que tenha sentido próximo, evitando a repetição no corpo do texto. É uma outra maneira de evitar essa repetição. Aqui nós estamos falando de repetição. Para evitarmos a repetição, nós precisamos recorrer a alguns recursos. E um desses recursos é a coesão por substituição. Vamos ver? No exemplo que foi dado, Castro Alves é o autor de uma vastíssima obra literária. Eu vou colocar esse ponto aqui, indicando que terminou esse período. Não é por acaso que o poeta dos escravos é considerado o mais importante da geração a qual representou. Vamos lá. Você tem que entender da seguinte forma. Essa expressão poeta dos escravos, né, ela faz referência a Castro Alves. Para não repetir a palavra Castro Alves, para não colocar ele, eu posso recorrer a essa substituição. Eu estou utilizando um título, né, que ele recebeu e estou fazendo referência a Castro Alves por meio desse título. Então, nós temos aí uma coesão por substituição, certo? Estou substituindo a palavra Castro Alves pelo título que ele recebeu. Então, nossa aula hoje foi bem curtinha, certo? Eu espero que você tenha entendido e consiga responder a rotina de forma autônoma a partir da nossa aula. Se não entendeu, assista novamente. E se entendeu o assunto, é sinal que você vai tirar 10 nessa rotina. Eu vou ficando por aqui, nossa aula termina e até mais. Fica sempre ligadinho nas nossas aulas. Me despeço por aqui e até a próxima rotina. Tchau!